Bem-vindos ao Sempre Juntos. Diário de Eva. Diário de Eva. Diário de Eva. Falta de hábito. Você estava acompanhando Sempre Juntos, se deparou agora com o Diário de Eva com Sempre Juntos. Olha só, integração de programas. Exatamente. Porque a gente tem interatividade. Em tudo. Você Aí, foi pego de surpresa? Aquilo. Aí a gente abre as portas do programa para você participar, né, Thay? exatamente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Já mais um começa a programa. comentar aqui, porque a gente vai acompanhar tudo que você estiver falando. A Tainá já sabe dos comentários do Sempre Juntos, já emenda aqui com o Diário de Eva. Se tiver com dúvida, e hoje, ela já deu spoiler. Ela já falou quem é que vai falar. Já falei tudo, gente. Não consegui guardar ela ainda segredo. deu um pequeno spoiler que só quem é muito inteligente entendeu a sutileza. Que ela falou assim, nós estaremos com o Doutor Aldo. Vocês pegaram essa? Entreguei. Quem pegou essa entrega dela já comenta aqui que a gente vai ver. Gente, Muito prazerzaço. bom. Prazerzaço estar aqui de novo Obrigada. com a Thay. Se eu pudesse, eu abrçava ela. Muito Eu já meio que bom. agarrei aqui, né? Desculpa. Ela preferiu seguir carreira solo, como eu e a Paula falou da outra vez. Mas, semana que vem a Pá tá aqui de novo. A gente faz essa interatividade aqui. A gente intercala as pessoas, porque a gente, legal é assim. A gente sempre tá junto, a gente sempre se embola, é que nem farofa. Junto e misturado. Muito bom. Não é verdade? Mas vamos lá. O tema de hoje, Thay. Autoimagem. Autoimagem. É muito bom esse tema. Identidade, para bom. você se entender, quem você é. Quantas vezes você já, ali principalmente na adolescência, né? Começa aquela transição e fala quem eu sou, para que eu vim, Deus. onde que eu tô, onde que eu vou, né? Exatamente. E aqueles conflitos internos, e às vezes a gente cresce sobrevivendo, né? Sem as respostas. E quando a gente vai no E evangelho, a gente aceita, né, às vezes, as respostas dos outros e vai se construindo com base nisso. Mas hoje nós teremos um esclarecimento muito bom, vindo da feliz. parte do Senhor através do Doutor Aldo. Só que antes, para começar, para dar base aqui para nossa conversa, a Tainá vai ler a nossa passagem do dia. Exatamente. Então já abra sua Bíblia em Efésios 5:1 e leia comigo. Ih, tá na tela. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ai, que lindo esse versículo, hein? Que palavra, hein? Já começou com o livro da identidade, que eu acho que Efésios é o livro da identidade bíblica. Você quer saber quem você é, leia Efésios. Fica a dica aí, incrível. gente. Fica a dica, já joguei aqui pra você. Se você tá com problema com propósito, identidade, já leia Efésios, já medita aí na palavra de Deus que vai fazer super a diferença na sua vida. Já anotei o comentário da Letícia, já vou ler Efésios de outro jeito agora, que a gente aprende aqui o tempo todo. E é muito bom, né? Quando a gente tem essas explicações, já tem esses detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente estudar, né? Exatamente. E aí, a gente faz esses comentários, só que a gente precisa da interação de vocês pra gente saber o que a gente precisa, né, trocar. O que a gente precisa, que a gente vai conversar com o Doutor Aldo, a gente vai jogar as nossas perguntas, mas a gente quer as suas perguntas também. E antes disso, a gente quer o nosso quadro favorito daqui, que é o Quiz de Eva, que é ver a sua resposta em meio a essas questões. Roda aí, roda a vinheta. Eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte. Como você se definiria? Tempo na tela, brincadeira. Você se considera bonito? B, inteligente? C, engraçado? Você se considera alguma dessas coisas? Eu acredito que sim. Ou não, né? Teve gente que respondeu aqui que não, mas já eu coloco aí para vocês a resposta que a gente teve lá no Instagram. Tainá, o que você se considera? Não faça essa pergunta. Vamos às interações, tá? Faltaram algumas opções aí. Eu quero ler os comentários. Vamos ver. Fugindo, né? Fugindo. Fugindo. Eu quero ler os comentários da Wanda. Boa tarde, meninas. Graça e paz a todos. Wanda. Beijo.
Vânia, Julião, Tainá e Letícia, tão bonitas. Ai, obrigada. Vou até assinalar bonito aqui, que é muito brincadeira. E nós temos do Giovanni Mota, Deus abençoe a todos de BH. Olha, ele é de BH. Sandra Marques, boa tarde, irmãs, graça e paz, peço orações pela irmã. Então, gente, esse é um momento que é bom a gente ficar de olho no chat, porque as pessoas pedem orações também, e você pode pegar o pedido daqui e colocar nas suas orações também, e participar, isso é muito bom. Exatamente. E eu vou fazer, eu quero fazer uma observação aqui, rapidinho, tá fora do roteiro, gente, mas eu tô sentindo falta de algumas dessas pessoas aqui, que eu sei que é fiel do diário, não sempre juntos. É só meia horinha antes. Vânia, cadê você no Sempre Juntos? Levou bronca, Vânia. Wanda, tô sentindo sua falta. Tá querendo galgar os nossos telespectadores. Aí, ó. Nossos telespectadores da tarde, das 12h30, que já tem ali a rotina. Muda um pouco a rotina, vou aqui dar só meia hora, uma gente. Sardinha aqui pra minha amiga. Aparece um pouco antes. Se você estiver lá fazendo comida, liga lá a Tainá falando e tal. Ela fala umas coisas bonitas, né? Umas coisas assim, pra distrair um pouco. E ainda pega a parte de pregação, conferência. Essa parte é boa. É interessante. Mas muito assim, boa, muito boa. Tem que continuar aqui na programação, porque aqui Diário de Eva, todas as faixas da tarde são muito boas e muito edificantes. Exatamente. E para começar a falar do assunto de hoje, eu quero apresentar o nosso convidado, porque ele está aqui sempre. Ele está aqui todo mês. Inclusive, nós começamos a nossa série de pensamentos intrusivos com essa autoimagem. O que você pensa sobre você? Com o Dr. Aldo, ele que é casado com a Ivete, médico, mestre em aconselhamento, conselheiro bíblico, obviamente, pai do Aldo Neto, Carol e Ana Paula, avô do Davi, da Mariana, Catarina, Júlia, João, Lucas, Daniel e Pedro. Gente, é muita gente na família. E ele ainda faz parte da família mais bonita do mundo, que é a família de Cristo. Que é a nossa família, né, Thay? É você, você aí de casa, a gente aqui, toda a família de Cristo. Corpos do Senhor Jesus. E aí, eu quero chamar o Dr. Aldo para ele começar aqui a responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Tudo bom, Dr. Aldo? Olá, meninas. Muito Olá. bom estar aqui com vocês todo mês. É uma alegria muito grande. Sim, a alegria é nossa. É um prazer imenso, doutor. Eu sempre chamo ele de pastor, eu já deixei aqui avisado para todo mundo que assiste o Diário de Eva, o doutor Aldo é o nosso pastor. Que, na verdade, ele é presbítero, né? A gente tem uma mania boa, né, doutor Aldo, de chamá-lo de pastor mesmo. Aqui de vez em quando escapa. Não tem problema. Ele liberou, então tá tranquilo. Tá liberado. Doutor, primeira pergunta de ouro aqui, para o senhor já começar bem. O que é a autoimagem e por que nós devemos nos atentar a ela? Bom, eu considero a ideia de autoimagem uma vinculação com a ideia de ego. Eu acho que o nosso ego é a tradução da maneira como nós nos vemos, como nós construímos uma identidade para nós mesmos, e essa identidade que nós temos acerca de nós mesmos é a identidade que nós nos identificamos com as demais pessoas, né? Então, esse conceito de ego, de autoimagem, ele mexe com áreas muito grandes da filosofia e que estão atreladas a esse conceito de autoimagem. Então, o conceito de autoimagem está atrelado à ideia que nós temos de antropologia, quer dizer, o que nós pensamos que o homem é. Então, se eu acredito que o homem é fruto de um acaso, ele é uma continuação de um processo evolutivo, eu posso imaginar que eu vou evoluir para alguma coisa futura, sei lá, ou estou aqui transitoriamente. Há outro campo vasto da filosofia que está linkado à ideia de autoimagem, é a ideia é o conceito debaixo de uma cosmovisão.
Como você enxerga o mundo? Como você enxerga as relações entre você e o mundo, e entre o mundo e você, né? Qual é a sua cosmovisão? Como você vê a vida e o seu dia a dia? E a outra ideia, que essa sim eu acho um campo muito estreito com o ego, é a ideia de autoestima, né? Quanto eu me aprecio ou me deprecio, né? Então essa ideia de apreciação ou depreciação é uma ideia muito casada com a ideia de ego, né? Alguns têm alta apreciação por si próprios, outros têm baixíssima, uma depreciação pelo que são, né? Mas antes da gente ver esses pontos de vista, eu acho que cabe a cada um de nós meditarmos um pouquinho, que seja, sobre duas perguntas chaves. Quem Deus é, quem somos nós? Então, acho que esses conceitos têm a ver com essas coisas aí, né? E aí, quando eu vou responder essa pergunta, quem Deus é, quem somos nós, eu vou entrar num campo que também nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre quais são minhas necessidades. Será que eu tenho necessidades psicológicas, necessidades espirituais, necessidades biológicas, né? Quanto que eu me empenho em manter a minha autoimagem elevada diante das pessoas, ou quanto eu faço questão de mostrar o quanto a minha autoimagem é depreciada por mim mesmo, numa falsa humildade, talvez, e uma grande autocomiseração. Queria citar 3 ideias que eu extraí do Tim Keller, do livro dele, já dando uma dica de livro aqui, Ego Transformado. É um livrinho pequenininho, fininho, do Tim Keller, que é um livro espetacular, eu reputo como uma das maiores obras dele, e é um dos menores livros que a gente tem, né? Ele coloca algumas ideias interessantíssimas sobre ego lá. Então, primeiro, que nós, o ego nosso, ele tem uma tendência natural à vanglória, nós buscarmos glória por algo que tenhamos feito ou tenhamos almejado, assim como a ideia de comparação. Nós vivemos o dia todo nos comparando com outros, né? O tempo todo também nós estamos nos reavaliando, verificando a nossa imagem diante das nossas próprias impressões pessoais. Então, o tempo todo eu estou me comparando comigo mesmo, o que eu era antes, o que eu estou fazendo agora, o que eu almejo com o futuro. Estou me comparando com os que estão à minha volta, aqueles que eu considero que são bem-sucedidos e aqueles que eu considero que são mal-sucedidos, né? Então aí vem uma ideia também, essa ideia que eu disse de cosmovisão, o que eu considero sucesso, né? O que é sucesso? Sucesso é ser bonitão, fortão, ter um monte de dinheiro, uma centena de fãs atrás de mim, de um autógrafo, ter 100 mil seguidores no Instagram ou no YouTube, ou sei lá, cada um tem uma ideia do que seja sucesso, né? E outra ideia que ele passa, a terceira, seria o seguinte, essa eu acho sensacional. Nós temos fixação em construir um currículo que impressione as pessoas. Então nós queremos ter uma autoimagem que gere um currículo, as pessoas falem, puxa, vou chamar o Aldo lá porque esse cara é o cara. E aí vai as consequências disso daí, né? Você ficar andando atrás de um currículo seu, pessoal, né? Gastando seu tempo nisso, né? Exatamente. Então, na verdade, todas essas ideias que eu falei aí, fechando agora, qual deveria ser a nossa autoimagem? Tem 2 respostas, né? Uma que o mundo dá, outra que a Bíblia dá. Exato.
Eu achei interessante que semana passada a gente falou com a Elza sobre comparação, né? Entre as mulheres. E como que esse tema adentra muito nas nossas conversas femininas, né? A gente sabe que isso acontece entre os homens também. É que como se chama Diário de Eva, a gente tentou puxar um pouco a sardinha para as mulheres. Mas a gente acabou avaliando que isso acontece com todo mundo. Isso é inerente ao ser humano, né? A natureza pecaminosa que a gente tem. E como que a autoimagem, ela até pode vir antes, né? A gente tratar a nossa autoimagem vai, consequentemente, nos ajudar a tratar essa questão da comparação com as outras pessoas, né? Exatamente. E aí acho que entra até na próxima pergunta, porque existem muitas percepções da nossa autoimagem, né, sobre a autoimagem, e o que envolve uma autoimagem dentro bíblica, né, uma autoimagem bíblica mesmo, dizendo, doutor Aldo? Bom, eu acho que nós temos uma resposta meio chave aí, né? Então, primeiro, que tem a ver com a resposta bíblica. Qual é a minha identidade? Meu caráter? Como as pessoas me identificam? Como é que eu me identifico diante das pessoas? O que transcende a mim diante das pessoas? Né? E eu verifiquei aqui 2 versículos que eu acho que resume bem esse assunto. Tá? Que além desse versículo de Efésios 5:1 que você citou no começo aí, eu colocaria mais 2. Um é Romanos 12:3. Romanos 12:3, que fala assim, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, dando um foco um pouco mais aqui nessas palavras, ele fala que não pense de si mesmo além do que convém. Então, isso responde a um monte de perguntas, né? Eu posso ser orgulhoso? Não. Eu posso buscar ter uma imagem com uma projeção aumentada a meu respeito? Não. Por quê? Porque não convém. Ele já disse, além do que convém. Né? Eu acho fantástico quando pergunta para João Batista assim, o que nós fazemos agora? Os discípulos perguntam para ele, nós vamos atrás daquele que veio aqui se batizar ou nós ficamos aqui com você? Ele fala, não, convém que ele cresça e eu desapareça. Esse é um homem que tem consciência plena da autoimagem dele. Qual era a autoimagem dele? Eu estou aqui para anunciar a vinda de um outro que vem após mim. Esse é o meu papel aqui. Ele chegou? Chegou. Bom, eu tenho que desaparecer então. Acabou. O que eu tinha que fazer aqui já aconteceu. E tem pessoas que nunca estão contentes com aquilo que elas já fizeram. Elas querem ocupar o lugar de Cristo. Né? E outro verso que tem a ver com exatamente o que eu acabei de falar é Gálatas 6, o verso 3 e o verso 4. Gálatas 6, verso 3 e 4 fala assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Então, eu acho que essa ideia de autoimagem ela é complexa, porque nós temos que ter uma excelente medida de quem nós somos. E eu acho que a palavra que se encaixa bem nesse conceito aí é a palavra humildade. Humildade. A pessoa humilde não é aquela pessoa pobre, burra, ignorante, que mora numa tapera lá na periferia. Não, não é isso. Humildade pode ser até um multimilionário. Humildade é quando a pessoa tem noção exata de quem ela é. Ou seja, ela consegue estabelecer uma autoimagem comparada à imagem de Cristo. Ele se compara a Cristo. Então,
quem é Cristo? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu em relação a Ele? Como é que eu me vejo diante dele? Como que ele espera que eu seja visto pelas outras pessoas? Como é que ele espera? Não como eu espero, né? Não porque eu sei como eu espero. Eu espero que tenha multidões soltando rojão e banda quando eu apareço, né? Que não teve aí no programa, né? Vocês nem bateram palma quando eu cheguei. Né? A gente é assim. Exatamente. Pastor, doutor, Salve. o senhor falou uma coisa que é muito interessante, que é sobre a autocomiseração, ela ser um tipo de orgulho exacerbado. E aí, pensar nessa perspectiva, às vezes é um pouco difícil de explicar. Eu já tentei fazer isso e às vezes eu sou mal sucedida. Das pessoas entenderem que a autocomiseração ela é um pecado e que ela é de fato um orgulho. Ela se aplica a essas duas passagens que o senhor falou, de pensar mais de si mesmo, né? Pensar além do que convém de si mesmo. E aí eu gostaria de saber como que o senhor explica isso, a autocomiseração como um orgulho exacerbado, e como que eu faço para mudar isso quando eu identifico isso em mim? Como que eu lido com a autoimagem ruim de mim mesmo? Esse é aquilo que muitos denominam de baixa autoestima, né? Então, a baixa autoestima, ela gera essa autocomiseração, né? Quando eu começo a achar que eu não sou nada, eu não tenho valor algum, eu não sirvo para nada, eu sou um coitado, eu sou vítima de um sistema, existe um complô generalizado contra a minha pessoa, as pessoas não enxergam os meus valores, por mais que eu me esforce, as pessoas só me criticam, ninguém vê nada de bom em mim, né? Nem eu mesmo vejo nada de bom em mim, né? É difícil. E a pessoa entra nessa toada, né? Esse, aliás, é o começo de muitas pessoas com estados depressivos, né? Eles começam com essa conversa, né? Se desvalorizando, achando que não tem nenhum significado, né? E nenhuma importância, né? Então, por que isso acontece? Na verdade, eu tenho que rondar o coração da pessoa buscando as motivações do coração que a fazem pensar dessa forma aí. Por que você se sente diminuído? Né? Então, uma das razões, eu não estou dizendo que é a razão, mas é uma delas, e talvez a mais comum. Eu tenho uma autoimagem muito grande a meu próprio respeito. Então, no momento que eu falo assim, puxa vida, ninguém reconhece o meu valor, é porque eu acredito que eu tenho um grande valor. Né? As pessoas não me dão respeito, é porque eu acho que eu mereço muito respeito. Né? Enfim, as pessoas não me aplaudem, não, porque eu acho que eu mereço isso. Né? Então, qual a motivação para eu ficar nessa murmuração, nesse sentimento que eu tô ruim? Então, na verdade, será que eu não penso em padrões elevados demais para mim mesmo? Que é exatamente contra aquela leitura de Gálatas 6 que eu acabei de falar. Né? Eu julgo ser alguma coisa. Na verdade, a Bíblia fala, ela nos trata de uma forma um tanto rude. Eu gosto muito daquela música que foi traduzida pelo Pedro Geraldo, lá do Oficina G3, né? Que é Quem Sou Eu? Ficou em português o título. Né? Essa música é uma música do Casting Crowns, uma dupla americana lá, né? Who I Am, que eu recomendo fortemente que você ouça e leia a letra. Aliás, a tradução que o PG fez ficou muito boa, muito boa. Ele traduziu muito fielmente. E lá tem quando ele procura descobrir quem é ele
e na letra, ele cita vários versos, várias definições que a Bíblia dá. A Bíblia fala que eu sou como a erva do campo, que o vento leva embora, né? Ou que vai ser queimada. Sou como um vapor, né? Que fala lá da onda do mar, né? Que desvanece também. E outras imagens que a Bíblia tem. A Bíblia nos trata até como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é aquele coisa que enrolava nos leprosos. Aquele trapo, depois que tira, ele não serve para absolutamente nada. Ele vai para o fogo. Ele não serve para nada. Né? Quer dizer, é menos do que esterco, inclusive. Porque esterco, pelo menos, serve para adubar a planta, né? E o trapo de imundícia não serve nem para isso. Então, é uma coisa repugnante. Né? E é isso que nós somos mesmo, porque nós somos pecadores, nascemos pecadores. E se não fosse pela obra e graça de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito, nós nem mereceríamos estar aqui, um diante do outro. Né? Não temos dignidade para estar diante de Deus e muito menos um diante do outro. Né? Então, quando eu vou construir uma autoimagem minha, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Não ser orgulhoso demais, e com isso esperar uma aprovação maciça, né? E quando não vem eu fico arrasado. E também não ser hipócrita de não ver os meus próprios erros. Não, eu não vou me importar com a opinião dos outros. Porque você fala assim, você não pode dar tanta bola para a opinião dos outros. Né? Então eu vou ignorar. Não, também não é assim. Também não é assim. Equilíbrio. E aí vem até, não sei se eu já posso entrar nessa questão, doutor Aldo, porque nós falamos da questão de ter uma imagem bem ruim sobre si, né, no ponto máximo, mas e quando a gente tem uma imagem, assim, muito elevada de nós mesmos, assim, né, como que trata isso? Já que a gente está falando de equilíbrio, né, vamos apresentar os dois extremos aqui. Isso aí também não é incomum. Uma elevada autoestima, a noção que eu tenho uma autoimagem muito maior do que aquela que eu realmente possuo, né? Aquela... Tem algumas pessoas que ficam repetindo ou tem a vida calcada naquele versículo que tem lá no Antigo Testamento que fala: eu nasci para ser cabeça e não ser cauda. Né? O Senhor está cuidando de mim, então eu não tenho que temer nada. O Senhor está comigo. Eu tenho que andar de cabeça erguida. Né? Mas eu esqueço de pensar que Jesus, o apóstolo Paulo alertou a gente, aquele que pensa está de pé, cuidado para que não caia. Né? Então, a pessoa que tem autoestima elevada, uma autoimagem elevada, pode passar a ideia de arrogante. E aí eu queria também deixar claro esse outro ponto. Nem sempre o arrogante é o sujeito que tem cultura e dinheiro. Eu conheço pessoas de condições financeiras precárias e que são arrogantes. Né? E são arrogantes se dizendo humildes. Por exemplo, quando fico falando assim, é assim mesmo a vida, é só rico que tem chance, só quem nasceu em berço privilegiado é que tem chance. Ninguém reconhece aqui o valor do trabalhador, enfim. Pode falar. Não, é que... Quer falar, Taina? Ai, foi tão sutil. Desculpa, mas vou aproveitar então. É porque eu acho que entra aquele pensamento de que o reconhecimento, a recompensa está no dinheiro, né? Nos bens, como se fosse a recompensa de ser humilde ou não, né? De conquistas, né? Aquela exatamente, distorção, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, tem vinculado ao valor que você tem um prêmio. Ou você tem dinheiro, ou você tem audiência, galera que segue, acompanha,
aquela cortejo lá. A fama, né? Popularidade. Ontem eu li um artigo, eu nem sei se eu vou... Deixa eu me ver aqui, dá licença um pouquinho. Não é nesse volume aqui. Não é nesse volume. Essa coleção aqui... Ah, sim. Peraí, Do mais aconselhamento. para cá. Mais para cá. Isso. Coletânea de aconselhamento bíblico. É uma coletânea de 8 volumes lá do Palavra da Vida, tá? E ontem eu estava lendo, eu acho que é no volume 3. Tem um artigo lá fantástico, interessantíssimo. Eu nem sabia desse artigo, nunca tinha lido esse artigo. É de um aluno lá em 2005. Ele era aluno do CCIF, que é um curso que eu fiz lá nos Estados Unidos também, só que eu fiz em 2010. Mas ele era aluno em 2005. Ele faz um relato impressionante. Ele começa narrando que desde que ele era adolescente, ele era muito bonito, ele tinha um porte físico avantajado, ele era muito bom em esportes, ele era muito bom na escola, o desempenho escolar dele era acima da média, ele tinha muita popularidade entre as meninas, então quando ele chegava num lugar, rapidamente ele era assediado por várias meninas. Ele conta que quando ele tinha 17, 18 anos, ele ia no restaurante, era comum a garçonete pôr o telefone dela junto com o prato que ele ia pedir. Ele era tremendamente assediado. E ele embalou-se nisso. Então ele tinha uma autoimagem gigantesca a respeito dele mesmo. E ele percebeu que ele se tornou orgulhoso, porque ele era bom em tudo. Uhum. Ele era bom em tudo. Quando ia ter jogo de qualquer coisa, ele era o primeiro a ser chamado. Se ele não tivesse presente lá, o jogo nem começava. Né? Só que isso lhe subiu a cabeça. E quando ele foi fazer seminário, ele foi um aluno lá, né, do Westminster, seminário do Westminster lá em Filadélfia, ele encontrou com um outro estudante e eles começaram a conversar que o outro estudante tinha passado pelas mesmas coisas. E depois de muitas conversas, eles começaram a perceber o chamado de Jesus para eles. E que era fora dessa ideia de autoimagem exagerada. Isso era pecado. Né? E que a resposta correta não está nisso daí. Não está em você buscar essa autoimagem grandiosa de si mesmo. Né? Buscar glória nisso. É uma imagem muito egocentrada, né? É você olhando sempre para si mesmo. Então, quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Né? Então, por isso é que nós temos que ter uma autoimagem muito equilibrada. Exato. Doutor, foi muito bom tudo que o senhor disse. Acho que foi bem completo, né? Dá para entender. Sim, foi. Como que isso está ligado à nossa... A gente olhar só para o nosso umbigo, né? De olhar o que eu tenho, o que eu sou. Eu o tempo inteiro. Quando, na verdade, é para Cristo que você tem que olhar e é dele que vai sair quem você é, né? É a palavra dele que vai definir quem que nós somos, de fato, né? Eu acho que isso é importante, até que amanhã a gente vai falar no programa de aconselhamento sobre egoísmo, então é interessante ter esse panorama geral sobre quem nós somos, porque às vezes é deturpado, né? Eu, conversando com algumas meninas, umas jovens, a gente para ver o quanto que isso é primordial para a pessoa entender, começar a galgar o relacionamento com Deus, né? Dela entender a posição dela, quem é Deus, quem ela é, e assim ter um relacionamento de profundidade, né? E até em relação aos outros. Como que eu vou lidar com os meus pais se eu acho que eu sou melhor que eles? Como que eu vou lidar com os meus amigos se eu acho que eu sou melhor que eles?
Ou como que eu vou ter um relacionamento benéfico e servir as pessoas se eu acho que eu não sirvo para nada, se eu fico alimentando essa ideia de que eu sou ruim, querendo a atenção deles para isso, né? Quando na verdade eu tenho que ter uma visão equilibrada de que eu não sou Cristo, mas que Ele me dá capacidade de servir as outras pessoas, né? Que é por intermédio dele que isso é possível. Eu já tô querendo pregar aqui, porque é muito bonito. Parabéns. Muito bonito, Você né? falou muito bem. Você falou muito bem. Obrigado, doutor. Porque Pode falar. a nossa tendência a sermos redentores de nós mesmos, ela é muito sutil. Ela às vezes é imperceptível, tá? Eu conheci, né, um homem que ele tinha uma vida marcada como se fosse um autoflagelo. Ele não tinha alegria na vida dele, porque ele carregava pecados, culpas e mais culpas. Pô, mas você não é cristão? Sou. Jesus não perdoou seus pecados? Perdoou. Você acredita nisso? Acredito. Mas eu sou um pecador. Ou seja, no fundo, o que ele quer? Ele quer se perdoar, ele redimir os pecados dele. Ele sabe que Cristo já fez isso, mas para ele não é suficiente. Então ele acha que ter uma vida amargurada vai purgar os pecados dele. Então ele não tem alegria. Não tem alegria. Essa alegria que o cristão deve ter por saber que o próprio Deus veio buscá-lo, veio atrás dele, né? Não está presente na vida dessas pessoas. Por quê? Por causa desse sentimento. Elas são seus próprios redentores. Né? Exatamente. Essa ideia de humildade, né? De você ter uma imagem equilibrada de si mesmo, tem que gerar alegria, né? De você ter contentamento pela obra de Cristo, ter contentamento por quem Ele é e isso ser a sua motivação, né? De alcançar, de imitá-lo, de tê-lo como modelo, né? E não tentar achar uma alegria em si mesmo, porque isso é possível. E eu ia até fazer uma pergunta agora, né? Como que cuida, como que trata de uma pessoa com esse pensamento, né? E quando a gente escuta falar, aprendi a ter contentamento, tem que ter contentamento, e às vezes a gente fica assim, tá, mas como eu tenho contentamento se minha mente ainda está tão focada nessas culpas, nisso tudo? E uma coisa que eu ouvi até do pastor Tiago, que ele falou o seguinte, né? A questão do contentamento, ninguém nasce contente, né? Não é um sentimento que vem com a gente, mas a gente aprende, que é o que Paulo fala, né? Aprendi. Então, é algo que a gente tem que buscar, né? Essa ajuda, fica essa dica, né, o doutor Aldo, assim, para buscar esse apoio mesmo, essa ajuda no amigo, né? Na igreja ou no profissional, né? Um aconselhamento. Como que é ou a gente traz isso mais para frente? Eu não sei se eu tô... Não. Acho que está na hora, sim. Desculpa me intrometer na pauta, mas... Eu acho, talvez seja sutil isso que eu vou falar, mas a diferença entre contentamento e felicidade. Né? A Bíblia, ela não diz em lugar nenhum que você vai ser feliz. Né? Que você tem que buscar a felicidade. Né? Inclusive, quando ela chama alguém de feliz, ela já coloca em coisas muito pequenas, que nós às vezes passamos até desapercebido. Né? Feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Isso é felicidade? Já achei que felicidade é um iate, um monte de dinheiro na conta bancária. Era né? ter a vida de Salomão, né? E tal. Se bem que na vida de Salomão tem alguns problemas, né? 1000 mulheres não é meio problemático, né? Porque eu aqui no Diário de Eva falando isso.
A realidade, Diário né? do Adão, se fosse o programa Diário do Adão, aí dá pra falar isso, né? Mas, não, então, a ideia de sucesso que eu disse no começo, ela é muito distante, a ideia que nós fazemos de sucesso é distante da ideia bíblica de sucesso, né? Porque se você parafrasear lá Mateus 5, né, o Sermão do Monte, e começar lá, sucesso é ser humilde, porque esses terão o reino dos céus. Sucesso é almejar por justiça, porque esses alcançarão. Sucesso é, né? Em vez de trocar bem-aventurados por sucesso, né? Esses é o que tem sucesso. Os que choram por causa das injustiças, né? Que clamam ao Senhor. E esses são pessoas de sucesso, né? E Paulo fala, né? Que quando é que ele teve sucesso? Quando ele descansou na força do Senhor. Ele viu que ele era fraco. Não, eu sou fraco. É Deus que me sustenta. Agora eu estou com sucesso. Agora eu estou com sucesso, né? Então, a ideia de sucesso para a Bíblia, felicidade, ela é meio contraditória com aquilo que o mundo nos chama, né? Por isso que eu acho que um conceito mais fácil de captar é a ideia de contentamento. Porque você estar contente em toda e qualquer situação significa que você compreendeu muito bem quem você é e que Deus é soberano, ele tem as coisas sob o comando dele, né? Hoje mesmo, uma amiga que mora fora do Brasil, uma pessoa que veio à fé, ela comigo, eu fui um agente na vida dela, no casamento dela, restaurou o casamento e tal. Nem sei se ela está ouvindo a gente aqui, ela mora na Europa, mas ela me deu uma notícia que me derrubou, né? Ela está com uma lesão lá no corpo dela, lá, importante, grave. E nessa hora você fala assim, como que eu vou estar contente? Como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, quando Deus nos chama para o joelho lá, para as lágrimas, para aumentarmos, foi o que eu disse inclusive para o meu pastor, quando ele questionou, puxa, mas não tem alternativa? Eu falei, tem, orarmos mais, né? Orarmos mais. Acho que é isso que talvez o Senhor queira nos ensinar nessa hora, né? Enfim, isso tudo tem a ver com a nossa autoimagem. Essa é uma situação onde nós vemos nossa completa limitação. Porque o que é que nós podemos fazer? O próprio médico lá que deu a notícia para ela disse, nós não temos muito o que fazer. Vamos fazer isso, aquilo e aquele outro. Mas eu acho que isso não vai ser curativo. Não vai trazer cura. Vai trazer um alívio momentâneo. Quer dizer, é a total incompetência humana diante de uma consequência do pecado. O pecado trouxe a doença para dentro do mundo. Isso mostra quão frágil nós somos, né? E aí vem o lado B da moeda agora. Bom, e então nós temos que ter esperança na vida futura e não nessa vida agora. Esperança que quando formos para junto de Jesus, seremos completamente felizes. Aí sim. Aí seremos absolutamente felizes. Né? A ponto de nem lágrimas vai sair mais dos nossos olhos. Então, eu acho que a autoimagem tem a ver com tudo isso. O que eu vivo agora, como eu enfrento dificuldades, como que eu me enxergo diante das dificuldades minhas e dos outros, dos meus irmãos queridos. Acho que os ímpios... Espera um pouquinho. Pronto. Estou com o telefone aqui, desculpa. Os ímpios, eles não têm essa ferramenta poderosa que nós temos, de construirmos uma autoimagem padronizada, vamos dizer assim, por Jesus Cristo, que é o varão perfeito, o homem perfeito.
né? E eu E acho Jesus, interessante isso porque, desculpa atrapalhar, doutor, que é mas é no isso? sentido de ver como que, se ele não colocar em Cristo, se nós não colocarmos a nossa identidade em Cristo, a nossa autoimagem pautada nele, a gente vai colocar em outra coisa, né? Então, se for a saúde, quando você ficar doente, você vai degringolar. Se for a sua imagem, sua É, beleza, você também, quando ela acabar, quando você envelhecer, se você se desfigurar por alguma coisa, você vai ficar mal, porque se você pautar em qualquer outra coisa, vai acabar, né? A sua identidade vai acabar ali. exatamente. E em Hebreus lá a gente lê que Jesus é um homem, é o sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele passou por esses perrengues aqui que nós estamos passando. Então ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ser tentado, o que é sofrer, sofrer perdas, sofrer perseguições. Então ele pode nos consolar. Amém. É isso aí. Acho que já deu até esperança pra gente, né? Total. Então, Toda. se você chegou aqui no Diário de Eva, nossa, minha autoimagem, eu não sei quem eu sou, o que eu vou fazer, qual que é o propósito da minha vida, eu me acho ruim, ou eu, sei lá, eu não acho que eu tenho uma imagem muito boa. Pronto, Já. você tem esperança em Cristo agora, seu modelo tá aí nas Escrituras para você seguir. Anota aí todos os versículos, ó. Eu e a Tainá, a Eu gente já anotou anotando. tudo aqui, ó. É um Os versículos que o doutor Aldo falou, os livros que ele recomendou, até música teve hoje de recomendação. gente, tudo Então tá você uma saiu daqui, maravilha. ó, cheio de arma, né, Tainá? Completinho, assim, para você continuar estudando e meditando durante a semana, né? Não ficar só no que você ouviu agora, mas depois assista novamente o programa. Assista de novo, com certeza a gente vai Ficou em ver. dúvida? Peraí, deixa eu assistir novamente o programa, deixa eu lembrar Exato. e continue. E é né? interessante para você aí de casa que é líder, né, de moças, líder, você que é homem, líder de moços também, que lidera alguma parte da igreja, que quer tratar isso de algum ministério, de algumas pessoas, algum grupo de pessoas. Pronto, você tem aí. O vídeo vai sair na íntegra daqui a pouco, você manda aí autoimagem. Gente, vamos trabalhar a nossa autoimagem, vamos nos identificar em Cristo, porque é Ele que vai dizer quem nós somos. E aí o Dr. Aldo falando várias coisas muito legais. E essa série ainda tem muito mais coisas, muito mais coisas. E é interessante porque às vezes fala, eu não tenho esse problema, né? Mas assim, quando a gente vai a fundo e começa a estudar, ler um pouquinho, a gente vê que todo mundo tem. É uma questão que tem que ser trabalhada, tem que dar continuidade, né, doutor Aldo? Ai, peraí. Voltou. Voltou. Não, né, eu tô doutor aqui. Aldo? É um tema que é válido, é importante e que todo mundo tem um quezinho ali para tratar. Não é? Exatamente. Ninguém tá livre. Doutor, eu fiquei muito satisfeita com tudo que o senhor disse. Vou até revisar tudo que o senhor falou para eu colocar aqui nos discipulados. E eu peço uma mensagem final. O senhor falou de esperança, o senhor falou tudo. Faz aí um combo e dê uma mensagem final para quem está nos ouvindo, por favor. Bom, eu acho o seguinte, acho que essa ideia que transmitiu lá, Romanos 12, verso 3, aliás, o capítulo 12 inteirinho de Romanos, ele trata disso, né? E no verso 3 em especial, ele diz que não devemos ter uma imagem superior acima daquela que nós temos, né? Então, eu acho que a grande questão é essa. Nós fomos feitos para ficarmos diante de Deus, fomos feitos para Deus. Essa é a questão fundamental, né? Como você se enxerga diante de Deus e como você se enxerga em saber que foi criado para Deus, né? Como que eu posso glorificar a Deus ao invés de ficar satisfazendo meus anseios, meus desejos, minhas supostas necessidades, né? Havia um conselheiro bíblico famoso, com vários livros publicados, e ele sempre falava que o ser humano tem duas necessidades, segurança e segurança e tá me fugindo a outra palavra.
satisfação nele, na imagem que ele tinha, né? Ai, Ter aquela... significado. Tá. Significado e segurança. Perdão. Significado. Isso. Significado e segurança, né? Mas isso aí é achar que Jesus... Nós temos dois Jesus. Um Jesus que resolve meus problemas espirituais e um Jesus que resolve meus problemas psicológicos. Na verdade, meus problemas psicológicos, eles provêm dos meus problemas espirituais. A causa dos meus problemas psicológicos é a minha espiritualidade, né? Então, eu tenho necessidade de ter relacionamentos significativos ou eu fui feito para refletir a glória de Deus? Se eu tenho necessidade de relacionamentos significativos, eu tenho que ter uma autoimagem grande de mim, a meu respeito, e que as pessoas também enxerguem essa minha imagem dessa forma? Ou não? Não. Eu tenho que ter uma imagem que reflita a glória de Deus. Que as pessoas olhem para mim e falem assim, esse moço, esse senhor, essa moça, essa senhora, ela é diferente. Ela é diferente. Exatamente. Ela é especial. Eu quando estou perto dela, eu sinto que eu cresço, né? Eu acho que esse é o alvo. Esse é o alvo quando a gente pensa em autoimagem. É termos a mente de Cristo e refletirmos a glória de Cristo. Essa é a ideia. Fechou. Muito bom. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito feliz porque, antes de tudo, quero dar uma notícia para você aí de casa. O próximo programa que nós teremos com o doutor Aldo, ele será presencial. Ou seja, estaremos tete a tete, face a face. Quero participar desse. Eu sei que eu... Ai, será Paola. Paola, vamos conversar. Vamos fazer um revezamento aí de novo. Doutor, foi um prazer ter o senhor conosco de novo. Mês que vem a gente seguindo o tema de pensamentos intrusivos. E é isso aí, que Deus te abençoe. Amém. Continue te dando muito conhecimento para o senhor passar para a gente. Sim. Amém. Obrigado. Muito obrigado Amém. pela oportunidade, viu? Nossa, obrigado, senhor. É isso aí, gente. Obrigada a sua presença aí de casa. Você é de casa já. A gente se sente aqui amigo. Eu estava vendo os comentários. Olha, a Maria das Graças, vamos divulgar esse programa, minhas irmãs. É Por isso, favor. Maria. Você já é eleita marqueteira do nosso programa. Muito obrigada. Era isso que a gente ia fazer. Olha isso aqui, ó. Vocês são muito felizes e alegres. Isso é muito bom. Contagia. É essa alegria de Cristo que nós queremos passar, não é verdade? Nós precisamos ter, né? E se nós estamos aqui, vamos cumprir o nosso trabalho, nosso papel. Nosso papel e a nossa autoimagem tem que ser restaurada por Cristo, para a gente ter uma identidade coerente com a identidade dele, na verdade. Exatamente. Eu espero que você tenha aproveitado muito esse programa. Aqui eu tô dando minha mãozinha como se eu estivesse dando a minha mão para você. Para você ser edificado, compartilhe. Esse programa é nosso, esse programa é para você de casa, para a gente ser mais parecido com o nosso mestre e para a palavra dele ser pregada. Esse é o Diário de Eva, gente. Isso daqui é para homem, para mulher, para todo mundo, mas que você seja edificado e transformado. Amém. É isso aí, né, Thay? Amém, isso mesmo. Acabamos aqui por hoje. Eu sei que você tá triste, a gente também tá. Mas quarta-feira que vem, a gente volta. Hoje eu fui feliz estando aqui com a Letícia. Tem Mas quarta que vem volta a Paulinha aqui junto com a Lê, com vocês. Esse programa é muito bom, gente. Quando eu não tô aqui, eu tô assistindo também, viu? Tá participando do chat. Então é isso aí, gente. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. com Deus. Tchau.